Olá, meu nome é Susan e eu sou sacerdotisa de Umbanda Sagrada. E no tema de hoje, vamos falar sobre tronqueira ou casinha de Exu. Falar sobre tronqueira envolve muita informação, mas a primeira informação que a gente precisa saber é que uma tronqueira que tem dentro de um terreiro tem uma função, que é proteger e guardar a casa diante de todos os trabalhos espirituais e as atividades que acontecem lá dentro. E claro, os elementos firmados, assentados ali, ele tem uma funcionalidade também. Quando eles são preparados e oferendados para as divindades da esquerda e os guias espirituais que acompanham aqueles irmãos que trabalham ali em prol daquele ponto de luz, eles têm uma função de proteger e zelar a casa de qualquer energia negativa que tente adentrar os campos, né? Ou tente atrapalhar qualquer trabalho realizado dentro daquele espaço. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que existe uma funcionalidade, sim, para ter uma tronqueira. E ela não existe só por enfeite, não. Cada item colocado dentro da tronqueira, ele tem uma função. E cada função tem uma responsabilidade, vamos dizer assim. E cada elemento, ele é ofertado para um determinado guia ou um determinado orixá da esquerda, e através daquilo, os mistérios daquele guia espiritual ou daquela divindade trabalha protegendo e zelando a casa, para que as energias negativas que tentem adentrar em algum momento não ultrapasse os campos de proteção. E uma tronqueira de um médium é totalmente diferente de uma tronqueira de terreiro. Por isso que fica aqui aquele alerta que a gente fala para todo mundo. Pessoal, muito cuidado na hora de montar a sua tronqueira em casa. Seja muito bem orientado pelo seu dirigente espiritual, tá? Por quê? Uma tronqueira de casa, ela é para guardar as forças do médium, é para proteger único e exclusivamente suas forças espirituais. Uma tronqueira dentro de um terreiro, ela vai criar um campo de proteção no coletivo. Uma tronqueira terreiro, pensando na firmeza e no assentamento, ela funciona de forma coletiva. Por quê? Ali dentro entrarão diversas pessoas com diversos problemas espirituais, diversos espíritos, sejam eles positivados ou negativados. Então a tronqueira tem esta função. Agora, uma tronqueira na casa de um médium é só para cuidar das forças único e exclusivamente daquele médium. Então a gente alerta todo mundo, não vai sair montando tronqueira por aí, colocando na sua casa e chamando todo mundo para poder passar por consulta e benzimento e você fazer da sua casa um terreiro, porque a preparação é totalmente diferente. O terreiro, ele é preparado para. Existem essas duas diferenças. E são preparados pensando no quê? Terreiro, tronqueira, assentamento, preparado para o coletivo. Tronqueira, casa em médio individual. É preparado como firmeza individual. Então, a gente tem que ter essa noção, precisamos ter este comprometimento e a responsabilidade. E o mais importante, sempre, quando forem montar uma tronqueira na residência de vocês, você que é médio, você que está aí no trabalho de desenvolvimento, preste muita atenção nos elementos pedidos, tenha muito comprometimento e responsabilidade na hora de manusear estes elementos, porque você está mexendo com elementos de mistérios que muitas vezes a gente não conhece, porque pouco foi aberto para a gente. Então, além desses mistérios que foram abertos, existem outros mistérios muito maiores que protegem cada mistério, cada elemento, cada morada, cada guia espiritual, cada orixá. E nós, que estamos aí caminhando, né, engatinhando no nosso dia a dia, precisamos ter o comprometimento na hora de manusear estes elementos. Então, tronqueira do terreiro, a função é coletiva e como assentamento. Uma tronqueira do médium, ela é individual e ela funciona como uma firmeza apenas. E como nós temos o altar dentro do terreiro, nós temos também a tronqueira dentro do terreiro.
A tronqueira, ela funciona como se fosse um altar da esquerda mesmo, tá? E aí vem algumas particularidades que nós devemos respeitar, mas também existem estruturas que nós também devemos respeitar. A tronqueira, ela existe e ela deve ser colocada longe do altar, porque existe uma funcionalidade para ela. A tronqueira, por ela ter como um orixá primordial ali, que está conectado, né, seria Exu. Então, a tronqueira, a funcionalidade dela é esvaziar, é recolher, ok? Então, ela não pode estar próximo a um altar. Ela sempre tem que estar longe, distanciado ou num lado oposto. E o que é mais importante, dependendo das estruturas das casas que estão montadas, se essa tronqueira puder ficar do lado de fora do terreiro, perfeito. Se ela não puder ficar do lado de fora, principalmente a gente pensando numa estrutura urbana, né, vamos dizer assim, porque muitos terreiros estão sendo montados dentro da cidade. Dentro da cidade a gente tem que responder aí algumas limitações, né, que nos acompanham. Nós devemos o quê? Sempre colocar a tronqueira próximo à porta de entrada e saída, porque é ali naquela parte da porta, né, porta principal daquele espaço, que ela deve ser ativada, que ela deve ser firmada. Isso a gente tem que ter muita consciência, porque onde Exu está, Oxalá não está, apesar de ambos serem pedacinhos do nosso divino Criador Olorum.